Mas é aí que tá o problema. É aí que tá o problema. É aí que tá o cerne da crise existencial, da tua crise existencial. Cara, entenda uma coisa. Jesus, ele, em pouco tempo, deu o segredo para acabar com a crise existencial. Bem pouco tempo. Quando você olha a história de Cristo, cara, isso até me emociona. Isso até me emociona. Sabe por quê? Porque isso tá ali. Isso tá ali. Diante de todo mundo. Diante de todo mundo. E poucas pessoas são capazes de enxergar. Isso tá ali, cara. Diante de todo mundo, disponível para qualquer ser humano. É só pegar, ler, mas ler concentrado, no momento presente. A gente que lê a Bíblia com a mente em outra coisa, velho. A gente que lê a Bíblia com a mente em outra coisa. O cara lê a Bíblia, mas queria, sei lá, tá fazendo qualquer outra coisa menos ler a Bíblia. Cara, quando você tá diante de uma literatura, você tem que entender que naquele momento ali, você deve estar ali, velho. Você deve estar ali, velho. Imerso. Sabe? Você deve estar ali concentrado naquilo que você está lendo. Para quê? Para extrair as coisas que você precisa extrair. Para extrair o que é de mais valioso. Para pegar a popa. Quando você estiver diante da literatura, por favor, cara, fica ali. Não queira estar lendo, mas pensando em fazer sexo com a esposa. Queira estar lendo. E quando estiver fazendo sexo com a esposa, também não queira estar lendo. Queira estar fazendo sexo. Mas, porra, presta atenção no que se lê. Por quê? Essa é a única forma de você pegar as grandes sacadas, as grandes ideias dos maiores mestres que essa terra já produziu. Um deles foi Jesus, e Jesus diz: eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Não para por aí. Jesus, em um outro momento, vai dizer: porém eu tenho uma comida da qual vocês ainda não provaram. Os discípulos vão se perguntar: nossa, será que alguém veio aqui e trouxe a comida para o mestre? E o mestre diz: ei, não é dessa comida que eu vos falo. Eu falo que a minha comida é realizar a obra de meu Pai. É realizar o meu desígnio. O motivo pelo qual o meu Pai me enviou. Cara, você não precisa mais de nada para acabar com a crise existencial. Mas é claro, é o que eu digo. Lê a Bíblia disperso. Você não precisa mais de nada para acabar com a crise existencial. Tá aí a solução. Tá no servir. Tá no servir. Tá no servir. Jesus o tempo todo estava o quê? Servindo. O ser humano é simples. Enxerga o ser humano como uma vela. Inclusive, cara, que loucura!
Metáfora que depois Jesus vai usar. Metáfora que depois Jesus vai usar dizendo: ninguém acende uma vela para pôr debaixo da mesa. Porém, como a vela iluminaria toda a sala? Cara, que louco. Como a vela iluminaria toda a sala? Não tem como. A vela fica inútil se ela é posta debaixo da mesa. Pela vela ser inútil, ela não serve. E aí está o motivo da crise existencial. Porém, se a vela for posta em cima da mesa, ali a vela tem a sua utilidade. E ilumina toda a sala. Tá vendo isso, cara? E ilumina toda a sala. Toda a sala. Ali, a vela tem a sua utilidade. Eric, como eu resolvo a crise existencial? A falta de sentido na minha vida. Vai pra cima da mesa, meu amigo. Você hoje é a vela que está debaixo dela. A vida de alguém é melhor por causa da sua. A vida de alguém é melhor por causa da sua. Sua existência, por algum acaso, vale a pena? Você está aqui e pessoas agradecem por você estar aqui. O maior problema do sentido da vida não é? É, certamente. É quando você percebe que a sua vida não tem sentido, por quê? Porque a vida dos outros não é impactada pela sua. Então você percebe que a sua vida não tem sentido. Claro. Você não sente utilidade em si. Quando um ser humano ele prova a sua utilidade para si mesmo, ele é transformado por essa noção. Ele é transformado por essa percepção. Quando um ser humano ele percebe, eu ajudei o próximo, eu fui útil, eu impactei a vida de alguém, eu fiz a diferença. Não vim aqui à toa. Não vim aqui à toa. I am here. Eu estou aqui. Eu estou aqui e eu percebo a minha presença por meio da minha utilidade. E não só eu percebo a minha presença, mas todos que se beneficiam do meu serviço percebem. Iluminação para você. Princípio. Princípio da mudança. Aquele ser humano ali percebeu que ele está inserido num mundo no qual ele é funcional. Ele é uma vela em cima da mesa. E ele ilumina. Ele tem a sua utilidade. E por iluminar, ele é iluminado. Assim que todo aquele que dá, recebe. E todo aquele que só visa receber, em determinado momento para de receber. Por quê? Porque não dá. A dualidade. Tudo vai ter a dualidade. Origem do yin e do yang. Bem e mal. Improdutivo ou produtivo.
sem sentido com sentido? Dualidade. Faz parte da existência de um para o outro possuir. Como você poderia dizer que algo é bom sem conhecer o que é mal? Não tem contraste. Não tem contraste. É preciso que você saiba o que é a fome para conhecer o prazer da comida. Pode ver. Depois que você come, comer não tem mais prazer nenhum. E, inclusive, passa a ser dor. Peraí. Como o mesmo ato que antes significou prazer, agora significa dor? Perdeu o contraste da fome. Cara, numa coisa simples do seu cotidiano, você encontra as respostas para coisas muito mais complexas. Numa coisa simples do seu cotidiano, o ato de comer. Você já encontra, Eric, porque o mal existe no mundo. Tá aí a resposta. Como você conheceria o que é bom se não houvesse o mal? Como você sentiria a necessidade de fomentar o bom e torná-lo ainda melhor se não houvesse a presença do que é ruim e do que aquilo que é pior e do que aquilo que você quer se desfazer? E é para se desfazer do que é ruim que você busca ensinamento que é bom. Gente, isso é louco. E você, cara, você tá entendendo? Aí é que tá a solução, meu amigo. Jesus deu soluções para muitos problemas. Meu Deus, mas ninguém entende. Ninguém entende. Inclusive, o nosso país é um dos países com os maiores números de analfabetos funcionais. Isso é péssimo. Isso me entristece mais. É o que é. A nossa educação está deplorável, está depredada. As escolas é só ideologia comunista. É uma fábrica de comunismo. E tanta ideologia política acaba, de uma certa forma, estragando os alunos. É claro, eu admiro muitos professores, acho que eles têm um grande papel na sociedade, mas, infelizmente, eles possuem um suporte péssimo. Né? Um Ministério Educativo, Ministério da Educação depredado, mais focado em ideologia política do que em educação de fato. Bom, isso faz com que esses problemas ocorram. E o vazio existencial é uma delas. Jesus já dava a solução. A vela. O homem, ele é uma vela. Se ele for posto em cima da mesa e iluminar uma sala, ele vai perceber a sua utilidade. Ele vai perceber o seu próprio sentido, que baseia-se em servir. À medida que ele serve, ele transcende. Logoterapia. Frankl vai dizer isso lá na frente. E Frankl era católico. Ou seja, Frankl era cristão. Frankl vai dizer isso na logoterapia. Meu amigo, o sentido da sua vida está em servir. É no servir que você encontra o sentido da vida. E quanto mais você serve, mais transcende. Quanto mais transcende, mais evolui. Quanto mais evolui, menos sofre. Isso aí é logoterapia em 2 minutos. Isso é a logoterapia extremamente resumida. Você tá entendendo? Cara, é só fazer o que o Cristo postulou. A partir do momento que a sua vela sair debaixo da mesa e for para cima dela e iluminar toda a sala, você vai se deparar com
a vida com sentido. A vida com sentido ela está em servir. A transcendência está no servir. A transcendência é o rompimento do limite. É o rompimento do limiar. É o ultrapassar do limiar. É o atingir o ápice. Isso é possível transcendendo limites. Transcendendo limites por meio da prestação de serviços à humanidade. E isso, meu amigo, tem um fundamento muito simples. O uso da sua capacidade vai revelar para você a sua utilidade. O uso da sua capacidade revela a sua utilidade. O uso do seu dom e do seu talento para servir revela a necessidade do mundo, a necessidade que o mundo tem de você, para você. Você percebe que o mundo te necessita e a partir daí você percebe o quão útil você é, o quão vale a pena, o quanto valeu a pena o trabalho da sua mãe na hora do parto, o sofrimento dela, né? E o quanto você faz a diferença para esse mundo. Tá aí, cara. Tá aí, pega a sacada lá de Cristo. A vela tem que estar em cima da mesa. E ali você está sendo consumido, mas está sendo consumido beneficiando outras vidas. O consumo do fogo, no momento que ele derrete a vela, mostra, olha só que louco, e tinha uma, tá? Entenda que quando Cristo usa uma parábola, a parábola não está focada numa só mensagem. Ela traz outras mensagens que são conhecidas como mensagens subliminares. Qual é a mensagem subliminar que Cristo quer trazer no momento que ele traz a parábola da vela? Ele mostra claramente que a vela ela é consumida e à medida que a vela é consumida, ela ilumina o ambiente, mas ela se derrete, ela vai se desfazendo, porque o servir vai gerar desgaste, o servir vai gerar sofrimento. E é por isso que o sofrimento vai fazer sempre parte da sua vida, independente daquilo que você fizer. Não há como escapar do sofrimento. Por quê? Porque ele é uma cruz que vai ter que ser carregada. Mas o foco está em não desejar menos sofrimento, mas desejar pernas mais fortes. Por isso que eu pego pesado no fortalecimento da mente. É lá onde está o princípio de tudo. E é por isso que você vai precisar de uma mente forte para viver. Porque é aí que está esse tema, essa temática, essa lógica. Você está percebendo? A vela, ela é consumida pelo próprio fogo que ela mantém. Ou seja, você é consumido pelo próprio serviço que mantém. E então o serviço te consome, te consome, te consome, te consome, te consome, até o momento que a sua vela apaga. Mas quando a sua vela apaga depois de acesa, é o momento que a vela deixa de existir, o momento que você morreu. Tá aí o sentido da parábola. Você vai servir a vida inteira. Você vai servir a vida inteira. A sua vida, ela é serviço. Entendeu o motivo da parábola? Quando a vela para de iluminar o ambiente, é porque a vela morreu. Ou seja, a vela deixou de existir, ela foi toda consumida pelo serviço, pelo fogo. O fogo que arde é o serviço. O serviço consome e derrete a vela que é você. E a partir do momento que você deixa de iluminar, a partir do momento que o fogo se apaga, é quando você deixou de existir. Pode ser que alguém venha e
apaga o seu fogo também. E assim você fica vivo. Mas o consumo cessa. Ou seja, toda aquela transcendência que você adquire no momento que serve, todo aquele romper de limites, todo aquele se deparar com o sentido e toda aquela potência que o sentido, que a percepção do sentido gera em você, ela cessa também. Quando o seu fogo apaga. E por isso você fica uma vela inútil, mas ainda tem existência, mas está morto, apenas existindo. O que é a pior morte? Você acha que a pior morte é física? Negativo, meu amigo. A pior morte é a morte enquanto vive. Já dizia Goethe. Goethe já era bem claro. E ele dizia, a pior morte não é quando o homem morre, mas quando morre algo dentro do homem. Por que Goethe vai dizer isso? Pessoas com depressão, um dos grandes problemas, um dos grandes cernes é o vazio existencial. Isso é duro. Mas hoje é a nossa realidade. Entende? Saia debaixo da mesa. E vá para cima dela. Sirva.